Você sabia que Deus tem uma promessa para salvar e guardar o povo dele nos tempos da grande tribulação? Mesmo após o arrebatamento da igreja, e mesmo que esses judeus não aceitaram Jesus, Deus vai cumprir as suas promessas. Essas promessas são para o contexto da grande tribulação, do dia da volta do Senhor Jesus, o dia do Senhor. Os judeus, eles vão estar fugindo ali do reinado maligno, perverso do rei anticristo. Já após ao arrebatamento, Jesus vai destruir os inimigos e salvar os judeus restantes. Isso está na palavra de Deus. E não só os judeus restantes, mas também as nações pacíficas. Todos aqueles que não entraram contra Jerusalém, que não lutaram, que não botaram a marca da besta. Todos esses ao redor do mundo, ainda que não aceitaram Jesus Cristo. Mas essas nações pacíficas também não rejeitaram o povo judeu. Não rejeitaram o povo cristão. Eles eram pacíficos. Entenda que Cristo já estará na sua volta com a sua igreja glorificada, com os mortos ressuscitados e reinando a partir de Jerusalém. Vamos ver na Bíblia, então, onde estão essas promessas de Gênesis e Apocalipse. Amós capítulo 5, versículo 6. Buscar o Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. É a referência do fogo que não se apaga, que é o fogo do inferno, onde será lançado a besta do mar e da terra. Buscai ao Senhor e vivei, é o conselho de Deus para todas as nações da terra e para Israel. Porque assim diz o Senhor Deus dos exércitos: em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão: ai, ai, e ao lavrador chamarão para o pranto e para o choro os que sabem prantear. Veja você aqui que é uma referência aos ai de Apocalipse, porque aqui é o Deus dos exércitos quem está falando. Haverá choro, muitas angústias sobre toda a terra, porque Deus já tem determinado o dia do Senhor contra todos que não buscam a Deus. Deus diz: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes corre o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro perene. Essa é a vontade de Deus, que todos façam. Já no capítulo 9, o último capítulo, vamos ler aqui no versículo 10. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem: o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. E aqui vem a promessa de que Deus vai preservar e mudar a sorte do povo de Israel. Não espiritual, aqui diz restauração de Israel espiritual. Mas essa restauração de Israel espiritual é Cristo, Jesus, judeus e gentios sendo um só, glorificados, ressuscitados, reinando com Cristo em sua vinda. Mudarei a sorte do meu povo de Israel, e edificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão seu vinho, farão pomares e lhes comerão fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Esse aqui vai comer o fruto que eles mesmos vão plantar. A igreja não se enquadra. Isso aqui não é espiritual. Como que a igreja vai estar fazendo isso? Plantando, comendo. E o tabernáculo de Davi será reedificado. A igreja não vai mais mexer com construção e com obras. Aqui sim. Aqui se refere a levantar o tabernáculo caído de Davi. Como nos dias da antiguidade. Isto ocorrerá no milênio, quando Cristo reinar por 1000 anos. E a promessa de Deus para a igreja é reinar com Cristo. Veja aqui que Deus se refere a esses restantes de Israel como Jacó, que é algo antes de Deus chamar Jacó de Israel, para se referir que é algo com a descendência sanguínea. Aqui no capítulo 1 de Amós, porque Deus está fazendo que
decreta juízo contra todas as nações da terra, inclusive Judá, Israel. E ele vai começar assim, já no versículo 2: O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Deus está falando contra as transgressões. Aqui já se refere sim à vinda do Senhor, rugindo como leão. Assim diz o Senhor, contra as transgressões. Ele fala das transgressões de Damasco, ele fala das transgressões de Gaza, ele fala aqui também das transgressões de Tiro, ele fala das transgressões de Edom, Esaú. Aqui eu vou ler o versículo 11. Assim diz o Senhor: Por 3 transgressões de Edom e por 4 não suscitarei o castigo, porque perseguiu seu irmão à espada e baniu toda a misericórdia. E a sua ira não cessou de despedaçar, e reteve a sua indignação para sempre. Eles estão sempre lutando contra Jacó, né? Esaú, Edom. Por isso meterei fogo a Temã, fogo que consumirá os castelos de Borja. Então Deus está sempre fazendo aqui juízo, fogo, juízo, que vem a espada que sai da boca de Jesus em sua vinda. Continua falando contra as transgressões dos filhos de Amon. E aqui, né, são coisas que você vê aí, que tem povo que faz isso até hoje. Assim diz o Senhor: Por 3 transgressões dos filhos de Amon e por 4 não suscitarei o castigo, porque rasgaram o ventre das grávidas de Gileade para dilatar os seus próprios limites. Por isso meterei fogo aos muros de Rabá, fogo que consumirá os seus castelos, com alarido no dia da batalha, com turbilhão no dia da tempestade. Dia da batalha, dia da tempestade, se refere à vinda do Senhor. O alarido também, as trombetas tocando. E aqui o seu rei irá para o cativeiro. Já está falando o tom do anticristo, do falso profeta. Ele e seus príncipes juntamente, diz o Senhor, eles vão para o lago de fogo. Continuando falando contra as transgressões, Israel também. Aqui já chegou nas transgressões de Judá, no versículo 4. Por 3 transgressões de Judá e por 4 não suscitarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes as suas próprias mentiras os enganaram e após elas andaram seus pais. Ou seja, também vem juízo lá na terra de Judá, em Jerusalém. Também vem fogo, que é a palavra do Senhor, que vem também da boca das 2 testemunhas e da boca de Jesus em sua vinda. E vai ter um grande terremoto e tudo. De nada valerá afogar o ágil, o forte não usará sua força, nem o valente salvará sua vida. O que maneja o arco não resistirá, nem o ligeiro de pés se livrará, nem tampouco o que vai montado a cavalo salvará a sua vida. E o mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, disse o Senhor. Fugirá naquele dia. Aqui não é apenas Amós profetizando contra o reino de Jeroboão. Aqui é Amós profetizando para o dia da tempestade, o dia do Senhor, não só contra Judá e Israel, mas é referente à destruição que aconteceu, sim, lá naquele tempo histórico, mas essa profecia se completa no fim, quando Jesus volta, completando ela em toda a terra, todos esses povos que já lemos aqui no capítulo 1 e 2. Então, visto toda essa destruição que Deus está para enviar sobre toda a terra, esse Judá e Israel, como que Deus vai deixar ainda o restante de Jacó? Lá no capítulo 7. Olha, isto me fez ver o Senhor Deus, eis que ele formava gafanhotos ao surgir o rebento da erva cerúlea. E era a erva cerúlea depois de findas as ceifas do rei. Tendo eles comido de toda a erva da terra, disse eu: Senhor Deus, perdoa, rogo-te, como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso, e não acontecerá, disse o Senhor. Entenda aqui que os gafanhotos estão sendo formados, surgindo contra a erva da terra, né? Está destruindo, como as profecias que nós vemos em Joel, dos gafanhotos, um povo contra Israel, os inimigos, a besta da terra, do mar. Então, são profecias que se conectam em toda a Bíblia e até Apocalipse. Continuando a leitura. Isso me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Este consumiu o grande abismo e devorava a herança do Senhor. Então disse eu: Senhor Deus, cessa agora. Como subsistirá Jacó?
pois ele é pequeno. E o Senhor se arrependeu disso. Também não acontecerá, disse o Senhor Deus. O Senhor me disse: Que vês tu, Amós? Respondi: Um prumo. Então me disse o Senhor: Eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Aqui está uma promessa de que jamais o Senhor vai destruir totalmente o povo dele, Israel. Porém, eles não aceitaram a Cristo. Então veja que nesse versículo 8, eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador. Eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de toda a casa de Jacó, diz o Senhor. Aqui ele fala Jacó, mas não vai destruir totalmente. Depois ele continua, porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel. Agora ele fala de Israel, entre todas as nações, porque aqui já inclui também os gentios, não só os judeus, e não só da religião judaica, mas os gentios também, que foram espalhados ali através de Efraim. Olha, Deus vai sacudir entre todas as nações, estão espalhados, assim como sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Essa questão de não deixar cair na terra um só grão, que Deus vai então salvar esses. Deus, apesar de sacudir, apesar de destruir, ele não vai destruir todos, não vai perder todos. Desses que não buscaram a Deus, não se arrependeram, não se converteram a Cristo. Porque os que se converteram, os que se arrependeram, esses já foram arrebatados, esses participam da boda do Cordeiro, né, são dignos de usar de vestes brancas, de terem um corpo glorificado. Então não terão necessidade de comer e beber, de plantar, e não vão morar em edificações nessa terra. Eles vão estar acima de Sião, reinando de Sião com Jesus. Porque ali em Jerusalém será reedificado o tabernáculo de Davi. E essas pessoas que ficarem na terra, que não, como eu já falei várias vezes, não pertenceram à marca da besta, não odiaram o povo judeu, não foram contra Jerusalém, eles foram pacíficos, todo esse povo que vai, então, trabalhar na terra. Tá? Eles vão plantar e colher, eles vão construir, eles vão servir a Cristo e a igreja. Essa é a promessa do milênio, de guardar o sábado. O sábado é sombra das coisas que hão de vir, desse mundo vindouro que é o milênio, onde Cristo vai pôr em ordem a terra e restaurar todas as coisas. Quão maior é a misericórdia de Deus do que o que a gente pensa, quão maior é a salvação de Deus do que o quanto a gente pensa. Todas essas promessas que você vê, que você conhecer, que diz respeito ao futuro, é Cristo unindo todas as coisas.